Oi, terceiro ano! Estamos de volta para mais uma aula de geografia, aqui no nosso cantinho, onde toda semana temos um encontro marcado. Olha só, hoje nós iremos revisar o conteúdo estudado na aula passada e realizar algumas atividades. Então, para isso, é muito importante você estar com o seu livro em mãos. Olha o meu aqui, deixa eu achar aqui. O meu está aqui, lápis e borracha. Com todo o seu material em mãos, nós conseguiremos resolver as atividades e vamos revisar um pouquinho o que estudamos na aula passada. Quero ver quem ainda lembra o que foi estudado na aula passada. Então, bastante atenção na aula de hoje, com bastante capricho. Vamos responder as atividades, vamos fazer tudo o que temos para fazer. Tá bem? Preste atenção. Quem conhece a história da lebre e a tartaruga? Alguém já ouviu falar dessa história? Tô ouvindo aqui alguém dizer que já ouviu falar dessa história. Então, tia Laísa vai contar essa história para vocês. Se você já ouviu, já sabe como é. Se ainda não ouviu, preste bastante atenção. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando lá da lerdeza da tartaruga. Vivia falando que a tartaruga era lenta, essa tartaruga é muito lerda. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo das gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. O que será que isso vai dar? Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia facilmente, parou e resolveu cochilar. Olha o que a lebre fez. O que será que vai acontecer? Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Minha nossa, a tartaruga ganhou a corrida para a lebre. Mas a lebre não era tão rápida e a tartaruga tão lenta. Mas a lebre, ela se achava a mais esperta, a mais rápida de todas. E aí, por se achar tanto, resolveu tirar um cochilo, porque para ela, aquela corrida já estava vencida fácil, fácil. Enquanto ela cochilava, a tartaruga, muito esperta, lenta, porém esperta, adiantou seus passinhos e começou a correr, seguindo no seu ritmo, sem se preocupar com a lebre. E o que é que aconteceu? A lebre dormiu no ponto e a tartaruga ganhou a corrida. Moral da história: devagar se vai longe. Essa fábula, ela ensina sobre a humildade. Jamais devemos nos gabar dos demais e o excesso de confiança pode ser um grande obstáculo para alcançarmos nossos objetivos. Olha só, a lebre, ela se achava demais, ela estava muito confiante que iria ganhar a corrida para a tartaruga e então foi dormir. A tartaruga seguiu seu caminho bem lentamente, continuou andando e descobriu que devagar se vai longe. E precisamos ser humildes, não ficar se achando, porque eu já sei ler e o meu coleguinha ainda não sabe, e aí eu vou ficar mangando dele. Nós não podemos fazer isso. Tudo acontece no tempo exato. Cada um tem o seu tempo para conseguir aprender e para conseguir fazer as coisas. Só não pode ser igual a lebre, se achar demais e dormir no ponto, e assim perder a corrida para a tartaruga. Esse é o meu recadinho para vocês. Agora, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos revisar um pouquinho o que estudamos na aula passada. Os recursos naturais podem acabar. Na aula passada,
nós descobrimos que nós estudamos sobre os recursos naturais e que eles podem acabar, pois existem recursos naturais não renováveis e recursos naturais renováveis. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que levam milhões e milhões de anos para se recompor na natureza. E o homem, né, o ser humano, ele não pode recompor esse recurso na natureza. É a própria natureza quem vai reconstruir, quem vai construir e trazer de volta. Isso porque nós vimos que os recursos naturais é tudo aquilo que nós retiramos da natureza, né, e que utilizamos para o nosso consumo, no nosso dia a dia, para a fabricação de diversos produtos. Então, por exemplo, o petróleo, o minério de ferro, esses são tipos de recursos, o ouro, o diamante, são tipos de recursos naturais não renováveis. Por quê? Porque leva muitos e muitos e muitos, milhões e milhões de anos para se recompor na natureza, para se renovar na natureza. E aí, à medida que nós vamos consumindo esses recursos, eles vão acabando, e aí para ser repostos, reconstruídos, vai levar muito tempo. Os recursos naturais renováveis são aqueles que mesmo que estejamos consumindo, que estejamos utilizando, ele vai se renovar na natureza. Como, por exemplo, a água, as árvores, o solo. São recursos naturais que se renovam em um tempo muito menor do que os não renováveis. São recursos naturais que levam um tempo menor, apesar de consumirmos bastante, ele leva um tempo suficiente, né, para que nós possamos ter novamente. Então, recursos naturais não renováveis, muitos e muitos anos para se renovar. Recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam em um ritmo mais rápido do que o outro. Porém, vamos lá, vamos citar um exemplo, né? Eu já citei a água, o solo, as plantas. Porém, nós devemos preservar esses recursos naturais, mesmo sendo renováveis. Por quê? Porque apesar de levar pouco tempo para se renovar, mas se eles forem utilizados cada vez mais da forma que vem sendo, eles podem acabar ou simplesmente ficar cada vez mais escassos, ou seja, nós temos dificuldades de encontrar esses recursos. Então, um exemplo desses recursos, nós falamos na aula passada, é a água. A água é um recurso natural renovável, porém que vem sendo utilizada em um ritmo muito acelerado, vem sendo desperdiçada, usando de forma inconsciente. A água, ela é utilizada em nosso dia a dia para o quê? Para bebermos, para a higienização, banho, lavar as mãos, para lavar alimentos nas indústrias, para a agricultura, que é um dos maiores vilões, né, que utilizam a água doce. Porque nós vimos também que a água, existe muita água no planeta, porém a maior parte é de água salgada, água que não serve para o consumo humano, e uma menor parte é de água doce. Então, nesses recursos, né, esse recurso tão importante, um recurso renovável, que é a água, ele vem sendo utilizado de uma forma muito acelerada e que pode acabar, né, ficando escasso cada vez mais para a população. Principalmente essa água que é que nós precisamos, que utilizamos no nosso dia a dia, que é a água doce. E a responsabilidade pelo uso da água é de cada um de nós. Eu tenho que ser consciente, né, e utilizar minha água de forma consciente. Por exemplo, na hora do banho, nós vamos o quê? Deixar o chuveiro desligado enquanto estamos nos ensaboando. Enquanto estamos escovando os dentes, devemos o quê? Fechar a torneira para que a água não fique ali indo embora. Nós devemos jogar o lixo, até o lixo prejudica o consumo, o uso prejudica a água doce. Nós devemos jogar o lixo separadinho naquelas lixeiras de coleta seletiva, para que esse lixo ele não seja destinado, não seja jogado de qualquer forma nos rios e assim acabe poluindo os rios. Por exemplo, se em casa tiver uma torneirinha que está quebrada, nós devemos fazer o quê? Consertá-la, para ela parar de estar pingando. Conserta aquela torneira, porque aquele pinga-pinga de água acaba gastando muita água. Então, a responsabilidade pelo uso da água é de cada um de nós. Eu tenho que ser responsável pelo uso da minha água, pelo uso da água doce, porque não é só eu que preciso. Outras pessoas também precisam utilizar e eu não preciso dela só para agora, né? Eu preciso da minha água por muito tempo.
Então, é um recurso natural renovável que deve ser cuidado e preservado. Lembraram um pouquinho do que nós estudamos? Então, agora vamos lá para a página 83. Observe aí, página 83, com atenção. Vamos lá. Na página 83, nós temos aqui, né, já trouxe até a resposta aqui de 1. Observe os recursos naturais retratados nas fotos a seguir. Em seguida, classifique cada um deles como recurso natural renovável ou recurso natural não renovável. Vamos ver aqui cada um desses produtos, cada um desses materiais, esses recursos naturais. E vamos dizer qual que é um recurso natural renovável e qual que é um recurso natural não renovável. Primeira foto, na letra A, nós temos o carvão mineral. O carvão mineral, eu já trouxe aqui a resposta, é um recurso natural que não renovável. Por quê? Porque ele leva um tempo muito grande para se recompor na natureza, para ser reposto na natureza. Na segunda imagem, da letra B, nós podemos ver um tomate. Olha aqui, você vai escrever aqui nessa linha. O tomate, se nós consumirmos e plantarmos ele novamente, ele vai levar milhões e milhões de anos, ou ele vai ser reposto na natureza em um ritmo mais rápido? Ele vai levar menos tempo, né? Então, o tomate é um recurso natural que renovável, que se renova mais facilmente. E o petróleo, aqui na letra C, olha só, o petróleo, muito bem, o recurso natural leva muito tempo para ser reposto na natureza. Então, ele é recurso natural não renovável. E a letra D, o minério de ferro, como eu expliquei na aula passada, que é utilizado, nós vimos isso aí em aulas passadas mesmo sobre os recursos naturais, onde é que eles são utilizados. O minério de ferro é utilizado para a fabricação de panelas, né? De vários e vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, o minério de ferro, ele leva muito tempo. E aí ele é caracterizado como recurso natural não renovável. Muito bem. E a água? A água que nós utilizamos no nosso dia a dia. Leva muito tempo para ser reposta na natureza? Ou nós consumimos depois de uma chuvinha, ela retorna? Então, ela é um recurso natural renovável. Se renova em um ritmo mais rápido. E a árvore? As árvores é o quê? Muito bem, recurso natural renovável, porque leva um tempo bem menor do que os outros recursos, né? Pode levar 10, 20, 30 anos, mas é um tempo bem menor e é mais fácil de ser reposto na natureza. Muito bem, então assim, eu não vou dar a resposta, eu dei a resposta da letra A, a letra B, C, D, E e F, você vai fazer aí, tá? Você vai escrever aqui nas linhas o nome direitinho, tá bem? E assim você responde a atividade da página 83. Agora, nós vamos para a página 88. Vamos lá na página 88. Vamos lá. Página 88. Na página 88, nós temos aqui algumas informações sobre o uso da água, a quantidade de água que é utilizada em várias atividades do nosso dia a dia, comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, se as pessoas continuarem a usar água inadequadamente, provavelmente no futuro haverá escassez desse recurso. Você sabia disso? De toda a água doce utilizada em nosso planeta, olha aqui, 11% é utilizada para uso doméstico. Ou seja, nós utilizamos em casa, com a nossa higiene, para o cozimento dos nossos alimentos, para diversas outras finalidades. 11% de toda a água é utilizada utilizada para o uso doméstico. 19% dessa água é consumida pela indústria. 19% de toda a água do planeta é utilizada nas indústrias, para gerar os motores, fazer com que os motores funcionem, para lavar os alimentos. E 70% dessa água, de toda a água do planeta, é empregada na agricultura, é usada na agricultura. 70% de toda a água do planeta é usada na agricultura. E aí,
né? De acordo com essas informações, a maior parte da água é utilizada na agricultura. Aí você vai responder aqui embaixo, na página 88, olha só aqui embaixo. De acordo com as informações mostradas acima, você considera importante que o ser humano repense o uso que vem fazendo da água doce na agricultura? Você acha que tem que repensar, está se gastando muita água na agricultura? O que é que você acha disso? Nós precisamos, né? Nós precisamos da agricultura, de onde vem nossos alimentos. Porém, nós observamos que muita água está sendo utilizada, muita água doce, que é a água apropriada para o nosso consumo, está sendo utilizada na agricultura. Então, deve haver estudos, né, maneiras de repensar esse uso, né, ver outras estratégias de utilizar essa água, de talvez reutilizar, né, e economizar mais a água. Então, você vai dar sua opinião e vai justificar a sua resposta. Por que disso, do sim ou do não? Por que você acha que tem que ser repensado? Quais são as estratégias para se repensar o uso da água? Então, capriche lá na sua resposta, faça com bastante capricho, dê lá a sua opinião sobre isso. E vamos agora para a página 89. Página 89. Olha só, aqui na página 89, né, nós podemos falar um pouquinho sobre a legenda, sobre os símbolos. Observe aqui. Ao criar os símbolos e mostrar o que eles significam na representação, Lorena produziu uma legenda. Vamos ver. Lorena, ela fez um desenho bem bonito, ela caprichou aí, né? Uma paisagem bem bonita, talvez seja o lugar que ela mora. Então, nessa paisagem, ela colocou uma casa, ela colocou uma estrada, o sol, um lago, um boi, né? Árvores, grama, cerca. E ela tentou mostrar da melhor forma possível aí o seu desenho, representar da melhor forma possível. Aí, em seguida, Lorena, né, representou esses símbolos. Veja o que Lorena representou e escreva o nome desses símbolos ao lado, o nome desses elementos ao lado de cada símbolo. Lorena representou tudo isso. Então, ela utilizou isso para representar essa paisagem, símbolos, como a árvore, a estrada, a casa, o boi ou a vaquinha, a lagoa, né, o lago e a cerca. Cada um desses desenhos aqui, desses símbolos que Lorena utilizou, representa aqui uma legenda, para que a gente possa entender o que está sendo representado lá no desenho dela, né? No desenho que ela produziu. Então, você vai escrever aqui o nome de cada um desses símbolos. O que é que esses símbolos representam? O primeiro é o quê? Uma árvore. Muito bem. O primeiro símbolo está mostrando uma árvore. O segundo aqui abaixo, a estrada que Lorena desenhou aqui, olha. Então, aqui nós temos dizendo que Lorena desenhou árvores, uma estrada. O terceiro símbolo, uma casa. Você pode colocar casa. Lorena, ela representou uma casa. O próximo símbolo, a cerca. Você vai colocar aqui cerca. O outro, uma lagoa, né? Um lago. Então, você representa aqui o nome lago. E aqui uma vaca, né? Um animal, um boi ou uma vaca. Você vai colocar o nome aqui do que Lorena representou aí no desenho dela. Então, nós utilizamos os símbolos, ou melhor, nós utilizamos a legenda para poder nos localizar melhor quando estamos observando um mapa ou um desenho, para poder entender o que foi representado ali. A legenda ela é muito importante porque serve para nos mostrar o que foi representado em um determinado desenho, em uma determinada ilustração ou em um mapa, para que a gente possa se localizar melhor. Porque assim nós iremos entender o mapa, nós iremos entender o que cada um desses símbolos representam através da legenda e poder melhor compreender o mapa ou o desenho. Tá bem? Capriche, faça com bastante capricho aí sua atividade, desenvolva sua atividade com excelência, lembrando de tudo que foi estudado, tá bem? E a nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para você. Tchau, tchau e até a próxima.